Meus amigos, a Bolívia irá parar. Hoje, à meia-noite, começa uma greve geral na Bolívia. Ninguém descruza os braços a partir de meia-noite. Decidimos parar imediatamente até que se respeite a democracia, afirmou Luiz Fernando Camacho, presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz de la Sierra. A medida, que se colocará em marcha às 0 de hoje, surge depois de denúncias de uma fraude eleitoral, logo que o sistema de contagem rápido de votos descartou um segundo turno entre o candidato oficialista Evo Morales e o opositor Carlos Messa. Essa matéria saiu agora há pouco no Infobae. Bem, o que está acontecendo na Bolívia não é a agitação de grupos black blocs para a derrubada de governos. Pelo contrário, lá o processo é inverso. O Foro de São Paulo está articulado para derrubar os governos que não estão alinhados com o Foro, como o caso do Equador, como o caso do Peru, como o caso do Chile e como o caso da Argentina. Na Bolívia, no entanto, tudo caminhava para um segundo turno, porque o povo não aguenta mais a ditadura de Evo Morales, e dessa vez Evo Morales foi um pouco mais explícito no seu autoritarismo. Disse que ganhou e não tem papo. O povo parará, certamente a força repressora irá para as ruas e a Bolívia então pode entrar numa profunda convulsão social. Mas lá a luta é contra o comunismo. No resto do continente é o comunismo tentando voltar ao poder. O projeto é chegar logo aqui no Brasil também. Toda a esquerda está articulada, toda a esquerda do continente, ou seja, o Foro de São Paulo, está se articulando para a derrubada de Bolsonaro. Nós precisamos ficar muito atentos, principalmente as Forças Armadas, que até agora têm feito olhar de paisagem, porque a nossa situação é muito grave. O Foro de São Paulo tem dinheiro e está articuladíssimo com a Rússia de Vladimir Putin, que acha, ou pensa, ou planeja tomar de assalto todo o continente. Pensam que já chegou a hora. Quem acompanha esse canal sabe que nós estamos denunciando a ausência dos Estados Unidos na região. Tudo isso, esse ressurgimento do Foro de São Paulo se deve muito ao vácuo deixado produzido pela política externa de Donald Trump. Donald Trump não quer se meter com ninguém, ele só quer fazer negócios e ficar numa boa. Ideologia, luta pelo poder, isso para Trump não interessa. Ficou muito claro quando Trump derrubou um a um dos seus assessores que desejavam derrubar Maduro, ainda que à força. Há um ano atrás, por exemplo, James Mattis disse que apresentou um projeto para Donald Trump dizendo que ou se derrubava Maduro ou as forças antagônicas à democracia, ao resto do continente, ao Brasil principalmente, Colômbia, Argentina, tomariam o poder. O que aconteceu com James Mattis? Caiu. John Bolton viu a mesma coisa. Olha, presidente, é preciso tirar imediatamente o ditador Maduro do poder, é preciso limpar os cartéis do Sol, é preciso limpar o continente do poder das Farc, porque senão eles tomarão conta do continente. E é preciso também ver a questão de Cuba com muita seriedade, porque Cuba é um epicentro de tudo isso, dessa força aglutinadora do Foro de São Paulo. O que aconteceu com John Bolton? Caiu. Agora, Mark Esper está lá mais ou menos como um garotinho de recado. Ele foi colocado provisoriamente, mas na medida em que vai agradando o chefe, vai ficando. Esper não sabe sequer onde fica a América do Sul, para começo de conversa. Então, essa ausência, esse vácuo, deu liberdade exatamente àqueles que já estavam criando raízes
no continente, como é o caso da Rússia, da China e também do Irã, não podemos esquecer. Bem, essa gente toda está articulada e está fomentando a discórdia e alimentando os black blocs em todo o continente, e isso chegará ao Brasil. Atenção, Forças Armadas, isso logo chegará ao Brasil. É preciso nós, eleitores de Bolsonaro, temos que ter consciência do seguinte hoje: Bolsonaro não fez tudo que prometeu, não fez porque não dava, não deu. Ele tinha diante de si uma estrutura de poder muito forte, muito organizada. Agora, eles estão se aproveitando disso para espalhar, para criar essa sensação de que Bolsonaro fracassou. Como o povo, nosso povo, infelizmente, tem pouco conhecimento da política, sabe tudo de futebol e novela, mas ainda muito pouco de política, acaba embarcando nisso. A força da mídia é poderosíssima e acaba levando muita gente nessa onda. Não é hora de criticarmos o nosso presidente, muito pelo contrário, é hora de ficarmos muito atentos. Falou mal do presidente, está jogando para o Foro de São Paulo. É simples assim. Não existe mais um motivo real hoje para criticarmos Bolsonaro, senão no desejo de derrubá-lo. O discurso contra Bolsonaro só serve àqueles que querem Lula livre e que o Brasil novamente se alinhe com os países comunistas da América do Sul para a formação de um grande bloco. Eles têm um grande poder na mão, basta ver aqui o poder que emana do STF e não podemos nos dividir. Então é preciso estarmos atentos, sim. Existe muita gente infiltrada hoje no governo ou no partido que apoia o presidente, justamente para isso. Eles estão esperando o momento certo para dar o golpe. Atenção, Forças Armadas, eu disse para dar o golpe. Não é hora de de criticarmos o nosso presidente, não é hora de darmos ouvidos para quem o faz. Tem muita gente aí que critica o presidente até com boas intenções, mas está fazendo o jogo da esquerda, quer queira, quer não. Nós estamos numa guerra hoje. Quem não entendeu isso ainda vai padecer daqui para frente, a coisa ficará muito complicada. Quem não percebeu que eles farão de tudo para retomar o poder que não perderam totalmente, será engolido pela situação. Alerta, Brasil. Abram o olho, senhores militares. Até depois.